Salve galera, Mr. Coder aqui para poder explicar um pouco da lei de Kirchhoff, lei das malhas. Bom, na lei das malhas a gente sabe que a soma das tensões tem que ser zero, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é que a gente tem que trabalhar por blocos. Esses blocos são como se fossem quarteirões, então cada quarteirãozinho desse que você vê é um bloco. A gente vai começar trabalhando pelo bloco sempre da fonte maior, se a gente tiver mais de uma fonte no circuito. A gente tem duas fontes aqui, uma de 10 volts e uma de 30. Então a gente vai trabalhar na fonte de 30 volts. Então a gente vai fazer a soma das tensões nesse lado do circuito, que é o lado esquerdo. A gente está saindo do potencial negativo e indo para o positivo. Aqui a gente tem o terra, que é 0 volts. Então a gente está subindo a voltagem. Se a gente tinha 0 volts aqui e a gente tem uma fonte de 30 volts, logo a gente tem 30 volts nesse nó, certo? E aí a gente vai começar a escrever a função 30 volts, certo? Aqui a gente tem um resistor. Normalmente o resistor tem perda de calor através do efeito Joule. A gente está saindo do positivo e saindo para o negativo em direção à corrente. Então a gente está tendo uma perda aqui. A gente tem que escrever que isso aqui é mais uma voltagem. Se a gente pensar na primeira lei de Ohm, o homem primitivo, ele fala: se você é mulher, pode vir. Volt é igual a corrente vezes resistência, pode vir, certo? Então a gente vai substituir onde está o I pela corrente aqui, que a gente adotou os nomes, e vai falar: a gente está tendo uma queda de tensão, a gente tem a resistência, e a gente vai colocar a resistência primeiro porque ela é um valor dado. Então a gente vai colocar 2, e que corrente que é essa? É a corrente X, 2x. Aqui a gente está descendo na corrente Y, ela está saindo do positivo e indo para o negativo. A gente está tendo uma queda de tensão também de 5y. E, de acordo com a lei de Kirchhoff, a soma de todas as tensões tem que dar zero, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que passar para o outro lado as variáveis, certo? Só que esse passar para o outro lado os professores não costumam explicar. Se a gente tem 30 volts aqui, os 30 a gente vai manter. Se eu devo 2 balas, o que eu tenho que fazer para poder eliminar minha dívida? Eu tenho que ter o valor de 2 balas. Se eu devo 2 balas e pago 2 balas, eu não devo nada, certo? E a mesma coisa com o chiclete aqui, ó. Eu tenho que ter o valor de 5 chicletes, e aí eu pago os 5 chicletes que eu devia, e eu não devo nada. Só que a igualdade é como uma balança. Então tudo que acontece de um lado tem que acontecer do outro, certo? Isso aqui vai ficar o que? As variáveis que a gente adicionou foi essa e essa. A gente passa para o outro lado, isso aqui vai ficar 2 balas mais 5 chicletes, certo? E aí isso aqui vai cortar porque eu tenho 2 balas e pago 2 balas, eu não devo mais nada. E eu tenho 5 chicletes e pago 5 chicletes, roubo 5 chicletes, tanto faz, já era. Aí pra ficar mais bonitinho de se ver isso aqui, a gente vai jogar o 30 para um lado e as variáveis para o outro, só em termos de visualização, porque matematicamente isso aí não muda nada. Então a gente vai colocar aqui 2x mais 5y é igual aos 30. Legal, a gente já tem a primeira função aqui e a gente terminou de avaliar a primeira malha, certo? Vamos começar a avaliar a segunda malha, só que antes da gente avaliar essa segunda malha, a gente vai pensar o seguinte: a corrente X está vindo para cá. Nesse nó aqui, ela se divide entre Y e Z. E se a gente parar para poder pensar, o que isso quer dizer? Que a corrente X é igual à soma
de y mais a corrente z, certo? Se a gente quer isolar, se a gente quer só duas variáveis, a gente não quer a z, o que a gente faz? A gente faz aquele negócio da bala lá. Então a gente joga o y subtraindo pelo x daquele jeito que eu expliquei, e vai ficar aqui z é igual a x menos y. Legal, né? Agora a gente vai avaliar a segunda malha. A gente está saindo dessa, a gente vai continuar seguindo a mesma corrente dessa parte do trecho, e ela está subindo a tensão. Então a gente tem o que? Na segunda função a gente tem 10 volts, certo? Aqui a gente está tendo uma queda de tensão, porque ele saiu dos 10 volts e está indo em direção ao terra que tem 0 volts. Ele tem que ter 0 volts aqui também. Então a gente vai ter menos 3. Só que aqui era a corrente Z, porque essa corrente Z foi e está aqui embaixo também. Ela não mudou. Então a gente vai reescrever Z como aquilo que a gente tinha achado, x menos y, certo? E aqui, como a gente está indo no contrafluxo da corrente, porque a corrente estava descendo, a gente está saindo do negativo e indo pro positivo. Porque a gente já tem 0 volts aqui, a gente está subindo para um lugar onde tinha uma voltagem maior. Então vai ser positivo e a gente vai estar saindo do 5y. Isso aqui tudo tem que ser 0. Essa é a segunda função. Agora a gente vai fazer o que? Distributiva. A gente mantém o 10. Menos 3x, menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Menos 3 vezes menos y, menos com menos dá mais. 3 vezes y dá 3y. Só que como a gente já tem 5y aqui, a gente pode somar esses 3 com esses 5y, que vai dar 8y. 8y. Opa! 8y é igual a 0, certo? Agora, como a gente já falou da outra vez, eu não vou mostrar de novo. Esse 3x aqui eu estou devendo, eu vou pagar por 3x. Ele vai ficar mais 3x quando eu passar ele para o outro lado da balança. E esse 8y aqui que eu tenho positivo, eu vou comer esses chicletes e ele vai ficar menos 8 chicletes, certo? Menos 8y. E o 10 eu mantive, ele vai continuar 10 mesmo. Legal. A gente já tem duas funções agora. Como que a gente vai resolver isso? Por determinante. Quem não lembra de determinante, acompanha aí que vai entender facinho. Primeiro a gente vai achar a determinante x. Como ela é determinante x, e a gente tem duas funções, a gente tem que ter duas linhas na determinante. Esse primeiro campo vai ser o campo do x, e esse segundo campo vai ser o campo do y, certo? No lugar do x, a gente vai substituir pelo resultado da primeira e da segunda função. Quem que é o resultado da primeira função? É 30. Opa, vou dar essa cor aqui porque tem que ser branco. É 30. Quem que é o resultado da segunda? É 10. É 10. E no y a gente coloca os resultados da primeira e da segunda função do y mesmo. 5 e menos 8. Agora a gente multiplica cruzado a primária pela secundária, sempre da esquerda para a direita, para multiplicar a primária. Então vai dar 30 vezes menos 8, 30 vezes menos 8. Isso aqui a gente subtrai pela secundária, que vai ser 10 vezes 5 ou 5 vezes 10, tanto faz. 10 vezes 5. Isso aqui vai nos dar a determinante x, que eu vou fazer na calculadora, porque errar é humano, e eu sou humano. Então, menos 8 é 10 vezes 5. Isso aqui vai nos dar 290 negativo na determinante x. 290, opa,
290 negativa. E agora a gente vai fazer a determinante y, que segue o mesmo princípio. Só que na determinante y, em vez da gente substituir os resultados pela coluna x, a gente vai substituir o resultado, como é meio óbvio, pela coluna y. E no x a gente vai copiar os valores da função. Na primeira função x vale 2 e na segunda vale 3. E os resultados, como a gente já sabia, é 30, porque a gente tinha colocado na primeira coluna do x, e 10, certo? E a gente vai repetir o mesmo processo. 2 vezes 10 da primária. Isso tudo subtraído por 3 vezes 30 ou 30 vezes 3. Isso aqui vai nos dar a determinante y, que vai ser 2 vezes 10 menos 30 vezes 3. Vai nos dar negativo 70. E agora, para fazer a determinante, a gente simplesmente substitui os valores do campo com os próprios valores da função. Então, a determinante vai ser o valor do x, a gente sabe que é 2 e 3, porque na do y a gente substitui o valor do y, e na do x a gente sabe que o valor do y está lá, né, que é 5 e menos 8. Mas se quiser olhar na função também, você vai encontrar os mesmos valores. Só que a gente vai multiplicar cruzado. 2 vezes menos 8, 2 vezes menos 8, subtraído por 5 vezes 3. Isso aqui vai nos dar a determinante, que vai ser 2 vezes menos 8 menos 5 vezes 3. E vai nos dar menos 31. Agora é delicinha, é só achar o valor da corrente x e a corrente y através desses resultados que a gente achou. E a corrente x, como que a gente vai achar ela? A gente pega o valor da determinante x, que a gente sabe que é 290, e divide pela determinante, que é menos 31. Isso aqui vai dar a nossa corrente x. Vai ser menos com menos é mais, então a gente pode colocar na calculadora sem o menos. 290 sobre 31. Isso aqui vai dar uma corrente de aproximadamente 9,355 ampere. E a corrente y, a gente pega a determinante y e divide pela determinante. Quem que é a determinante y? Menos 70. E quem que é a determinante? É menos 31. Menos 70 menos 31 dividido por menos 31, a gente pode matar o sinal de menos e vai ficar simplesmente 70 sobre 31. Isso aqui vai ficar 2,258 ampere. 2,258 ampere. E a Z, como a gente já tinha visto ali, é a subtração entre a corrente x e y, que é 355 menos 2,258
58. Isso aqui vai dar uma corrente de 9.355 menos 2.258. Isso aqui vai dar uma corrente de 7,097 ampere. 7,097 ampere. Será que isso tá certo, Mister? Não sei, né? Vamos tirar a prova real para poder conferir, certo? Então, a gente sabe que nessa junção aqui a gente tem 30 volts, certo? Tá tendo uma queda de tensão entre esse resistor aqui, não é? Então, na lei de Ohm fala que se você multiplicar a resistência pela corrente, a gente tem essa queda de tensão, certo? Então a gente vai fazer os 30 menos quem? A corrente, que é 9.355 vezes a resistência, que é os 2 ohm. Isso aí vai nos dar uma voltagem nesse nó de 11,29 volts, certo? Se a gente está indo daqui para cá e aqui é o ground, a gente tem que chegar nesse mesmo resultado se a gente multiplicar esses 5 ohms aqui pela corrente do 2, né? É isso? Então, 5 vezes 2.258. Isso aí vai dar exatamente aqueles 11,29 que a gente tem que subtrair daqui. Tá perfeito. Esse nó aqui já tá aprovado, né? Aí agora vamos nessa direção aqui. A gente está subindo 10 volts aqui, né? Só que a gente está recebendo 11,29 volts. Então esses 11,29 volts vão ser juntados com esses 10 volts, certo? Então aqui embaixo a gente vai ter 21,29 volts, que é os 11,29 mais os 10. Então a gente tem que ter uma queda de tensão nesse resistor aqui de 21,29 volts. Vamos ver se isso é coerente. Aqui a gente tem que fazer a multiplicação da corrente Z por esses 3 amperes. Então a gente vai ter 3 vezes 7,097, que vai nos dar exatamente 21,29 volts, finalizando o nosso circuito, e a gente sabe que está coerentíssimo. O nosso circuito está testado e aprovado, certo? É isso aí, galera. Obrigado. Acompanhem, porque eu vou postar mais alguns exemplos de lei de Kirchhoff. Até a próxima.